Olá pessoal, aqui é a Gabi e bem-vindos de volta ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu quero mostrar para vocês alguns cartões que eu criei como inspiração vezes 5 de estêncil para carimbada circular. Vou utilizar esses carimbos da Lilipop, que são novidade, lançamentos, tá? Eles são muito lindos. E para a gente poder fazer essa técnica, eu vou utilizar esse stencil que vocês estão vendo agora na minha plataforma. Nesse caso, vocês vão precisar de alguma plataforma, não importa a marca. Eu nunca vi esse stencil sendo vendido no Brasil, então eu criei o meu mesmo, com papel, criado na Silhouette, no software da Silhouette. É muito simples de criar, são dois quadrados, um circular, né? Eu girei um dos quadrados em 45 graus e consegui fazer isso e cortei. Eu vou disponibilizar tanto o PDF, quanto o arquivo para Cricut, quanto para a própria Silhouette, tá? Fiquem tranquilos que aqui na descrição do vídeo vocês vão ter esse arquivo para baixar. Bom, para começar então, eu quero utilizar esse carimbo de beija-flor da coleção da Tami, do Scrapbook by Tami. É muito fofo. Bati o olho nesse carimbo de beija-flor e eu tinha certeza que eu queria ele para mim, porque eu achei que ele ia ser lindo nos nossos trabalhos. E aí, para eu continuar esse trabalho, não teve lançamento do mês dessa cartela de primavera. É um lançamento um pouquinho mais antigo, mas vocês vão encontrar lá no site da Lilipop. E nessa cartelinha chamada Primavera, que também é da Tami, tem um monte de florzinha. E aí eu vou pegar essas florzinhas e vou começar então a realmente utilizar esse stencil para fazer essas carimbadas. Começo com a minha primeira florzinha, eu forço, né, a carimbada para que a tinta, que a impressão dessa carimbada fique boa, e aí eu vou girando a base do meu cartão, na verdade esse painel que eu vou usar no meu cartão, eu vou girando ele nas direções que eu quero. Eu comecei na orientação paisagem, mas agora eu vou girando e eu vou girando a cada 45 graus. E esse stencil permite que eu faça esse giro a cada 45 graus. E conforme eu vou fazendo, dá a impressão que eu tô fazendo uma coroa de flores em volta do beija-flor. Quando eu chego no beija-flor, eu paro, tá? Eu não continuo, porque é como se ele estivesse voando em cima de um buquê de flores. Essa foi a minha ideia, mais ou menos, que eu queria passar para vocês. Depois que eu utilizo essa primeira florzinha, eu vou para uma outra florzinha menorzinha ainda, então eu aproximo para que vocês consigam perceber esses detalhes, e eu vou fazendo então essas carimbadas. Agora eu vou girando para outra orientação, tá? Agora eu vou girando no sentido anti-horário e vou fazendo essa carimbada. Conforme eu encaixo esses carimbos na primeira carimbada, ele dá certo em todas as outras carimbadas. Então eu posso ficar tranquila que eu vou carimbando e ele vai fazendo esse formato de guirlanda, né? Esse formato de coroa bem facilmente, bem rapidamente. Não demora nada para fazer a carimbada desse cartão. E se a gente fosse fazer olho nu, ia levar muito mais tempo. Para as folhas, eu faço 2 carimbadas de uma vez só. Eu optei para esse cartão fazer todas as linhas em preto. Estou usando tinta preta para tudo e depois eu vou colorir todo esse meu cartãozinho com a técnica de lápis de cor e eco solvente. Já tenho outros vídeos que eu mostro como eu tenho essas técnicas. É muito fácil, mas assim, você vai melhorando conforme você vai praticando esse tipo de técnica de pintura. E assim, gente, é algo super barato, você só tem que comprar mesmo uma caixa de lápis de cor com a quantidade de cores que vocês quiserem e um eco solvente e alguns esfuminhos. Eu gosto do esfuminho número 1 e 2 porque ele justamente dá certo para esse tipo de desenho bem pequenininho, mas eu acho muito fácil e a gente tem uma gama de cores de lápis de cor muito maior. E essas canetas tipo Copic, elas são bastante caras e aí eu acabo optando por esse tipo de pintura com lápis de cor. Vou mostrar somente a pintura do beija-flor. Eu entrei na internet, eu tava com o celular aberto na minha frente para que eu pudesse visualizar as cores de um beija-flor. E é claro, eu estou tentando fazer algo aproximado. Não fica idêntico ao original, ao beija-flor original, mas eu tentei fazer algo bem aproximado. E o esfuminho com o eco solvente faz com que a mica do lápis, que é feita principalmente de ceras, ela dissolva, ela ande por esse papel. Então, conforme eu faço essa pintura e passo o solvente, a tinta ela vai andando e ela vai mesclando com as outras cores. Inclusive, quando eu
carrego um pouco mais a mão e eu faço uma pressão maior com o lápis de cor, o lápis ele vai dando cor para esse desenho e aí eu vou conseguindo fazer sombras, eu vou conseguindo incrementar de cor para que essa pintura ela fique muito mais bonita e não fique chapada. Se eu simplesmente estivesse usando as cores sem acrescentar cor, sem fazer esse movimento de cor maior, né, acrescentando cores, esse beija-flor ia ficar bem sem graça. Então, isso é uma técnica fácil, é uma técnica barata e é uma técnica que a gente consegue colorir de maneira muito bonita e que não dá para perceber que é lápis de cor no final das contas, porque não fica com aqueles riscos do lápis de cor quando a gente está colorindo. Então, recomendo que vocês tentem na casa de vocês esse tipo de pintura dessas carimbadas, que dá super certo. Conforme eu vou terminando o meu beija-flor, eu vou já planejando as cores que eu quero. Como eu tô usando um beija-flor com bastante tom de azul, bastante tons de verde, então eu opto por fazer as minhas flores com cores mais de flor mesmo, mais vermelhinhas, mais roxinhas, porque assim eu achei que ia dar um equilíbrio maior pro meu cartão. Para ainda dar um charminho a mais, eu vou utilizar essas colas glitter. Eu comprei num armarinho aqui. Elas são cor, eles chamam jelly, porque elas são bem pastéis, assim. Elas são muito bonitinhas. E eu achei que elas combinam com muitos trabalhos atuais. Então, eu tô gostando muito de utilizá-las. Eu tô usando a roxinha entre as minhas flores mais rosas, a amarela junto desse desenho que eu pintei de amarelo, e eu vou utilizar um pinguinho de verde também entre as folhas verdinhas. Dessa maneira eu consigo equilibrar e dar um pouquinho de brilho, porque ela tem uma cola glitter, né? Então ela dá um pouquinho de brilho também para esse cartão, que não tem brilho na pintura. E ela seca super rapidinho também, não dá trabalho nenhum e fica bem no formato dessa guirlanda. Depois eu cortei um pouquinho esse papel, diminuí ele um pouquinho do 10x10 para que eu pudesse encaixar ele na base do meu cartão e pudesse ver um pouquinho da base desse cartão, porque eu escolhi justamente essa cor desse papel canson porque é um tom que eu achei que lembrava muito o meu beija-flor, então eu escolhi a base desse cartão nesse tom para combinar mesmo com esta pintura. Para o sentimento, eu uso ainda um outro sentimento de uma cartela da Tami, que também é um pouquinho mais antiga, que é Você Especial, e para que o sentimento ele realce um pouquinho mais, eu ainda faço com que as sobras de cortes desse mesmo tom de papel, eu fiz um relevo na minha Big Shot e ela ficou bonitinha desse jeito e salta as vistas e dá uma textura visual bem legal também. Para o nosso segundo cartão, eu vou utilizar essa linha mini. É uma novidade, tá? Que a gente tem hoje no mercado com a Lily Pop, que não são cartelas tão grandes, são cartelas um pouco menores com tamanho de carimbo bacana, bom para fazer as nossas carimbadas, os nossos cartões, ou mesmo scrapbook, e ela é uma cartelinha mais simples, mas ela também dá super certo. Vocês não viram, eu acabei cortando na edição, mas eu tive que mexer um pouquinho nesse sentimento, porque na verdade agora eu vou rotacionar e vou carimbar várias vezes Eu Amo Você, né? Eu, Patinhas de Gato, Você. E conforme eu tinha colocado um pouquinho mais para baixo, uma carimbada encavalou. Então, a minha dica sempre testem antes de fazer a carimbada final, de repente num pedacinho de papel que vocês não vão usar, num papel sulfite mesmo desses de impressora, que vocês tenham um pedacinho, para que vocês possam ter certeza que nada vai encavalar uma coisa na outra e vocês não perderem material. Depois eu acabo virando esse papel e vocês vão ver alguns testes que eu fiz nesse próprio papel. Não me incomoda porque essa base que eu tô usando, esse painel que eu tô usando, ele é de 240 gramas, é um papel opaline de 240 gramas, então eu tenho certeza que essa tinta que tá atrás não vai vazar pra parte da frente, então eu fico bem tranquila. Corto também com a minha guilhotininha da Fiskars um pouquinho desse papel para que ele encaixe na base creme que eu criei. Todas essas bases, gente, elas são papel canson de 180 gramas.
Essas cores que eu tô usando, elas são novidades no mercado. Talvez não sejam tão novidades, mas elas são lançamentos de pouco tempo, pelo menos. Não são as cores que eu estava tão acostumada a utilizar dos papéis Canson. Como o sentimento já tá em volta desse gatinho que eu pintei com lápis de cor, usando a mesma técnica do beija-flor, gente, sem tirar nem pôr, é a mesma técnica, são os mesmos lápis da Faber-Castell que eu tenho. Eu não queria colocar mais algum sentimento, então eu simplesmente pego uma fita de gorgurão, com esse pesponto que tem, e coloco no meu cartão. Ó, a parte de trás que vocês conseguem ver alguns testes que eu fiz para que encaixasse tudo certinho. Corto alguns excessos, prendo na parte de trás essa fita com fita durex. Essa fita, gente, ela é uma fita mágica, ela é mais transparente e ela não mela, ela não fica melada ou suja o papel depois de um tempo que ela tá presa. Como eu tenho explicado várias vezes para vocês, opto por utilizar EVA, esse EVA vermelho. Era o que eu tinha aqui, achei que ia combinar com esses tons de vermelho do cartão e passo cola no EVA. Assim eu tenho certeza que nada vai desmontar, porque a cola não vai manchar o meu trabalho e também não vai descolar depois de pouco tempo de manipulação, tá? Eu quero que esses cartões, eles fiquem com a pessoa que for ganhar por muitos e muitos anos. Então, eu faço questão de utilizar um material um pouco mais duradouro, inclusive nos meus cartões. E aí eu vou então para minha base do cartão e ao final eu coloco o lacinho, coloco uma gotinha de cola. Essa cola é cola pano, que aí eu tenho certeza que essa fita de gorgurão vai ficar muito bem presa. Coloco uma gotinha bem generosinha e faço um pouquinho de pressão com o meu dedo até esse lacinho ficar bem colado. Esse lacinho também eu criei antes de começar a gravar esse vídeo e ele ficou muito bonito. E esse gatinho preto ficou a coisinha mais fofinha, como vocês podem ver agora que tá finalizado o nosso segundo cartão. Pro terceiro cartão, agora eu quero fazer algo bem moderno, bem estiloso, e para isso eu vou utilizar um papel de aquarela. Esse papel ele tem 300 gramas, ele é bem firme e eu tô utilizando o lado mais liso desse cartão. E da mesma forma do gatinho, eu vou utilizar uma palavra, uma carimbada de palavra, para fazer esse giro, essa carimbada circular que eu tô mostrando para vocês. Só que em vez de fazer na orientação que eu fiz a do gatinho, agora eu tô fazendo como se ele fosse uma estrelinha, tá? Ele vai circundar o meu coração, que eu vou colocar no final, vai ficar no meio, mas ele vai ficar nesse formato de estrela e eu carimbo ele então 8 vezes. E eu tô carimbando com uma Archival Ink, que é uma tinta resistente à água, dá super certo. Ela mancha um pouquinho o carimbo, mas isso não quer dizer que o meu carimbo está estragando porque ele ficou manchado. Simplesmente a gente limpa bem, ou com lencinho umedecido, ou com um sabão neutro, e ele vai durar muito tempo. Ele só vai ficar manchadinho. Então, eu uso a Archival Ink, porque como eu vou jogar bastante água nesse cartão e vou jogar a tinta da aquarela em cima, eu não posso ter uma tinta de carimbo que escorra. Então, carimbeiras mais oleosas, a Distress Ink também, que a gente usa, inclusive para fazer aquarela, ela não vai ficar muito bem com água, ela vai borrar tudo, vai ficar um trabalho super esquisito. Então, prefiram utilizar uma carimbeira com uma tinta permanente, porque aí vocês não vão ter nenhum tipo de trabalho. Essa fita crepe é uma fita crepe de pintura. Eu comprei numa casa de material de construção e uso aqui no meu ateliê, justamente para que eu consiga ver diferenças de tom mesmo entre os meus papéis e essa fita, tá? Essa aquarela que eu tô usando, gente, é uma aquarela da Sakura que eu coloquei nesse godê e deixei secar, tá? Essa aquarela saiu do potinho e ficou seca. E conforme eu vou utilizando, com o pincel úmido, eu molho essa aquarela, ela vai transportando tinta pro meu pincel e eu consigo fazer as minhas misturinhas, chegar nos tons que eu quero e tudo mais. Utilizo esse tom de tomate e esse tom de vermelho um pouco mais intenso para que eu possa fazer essas sombras, esses tons, essas misturas de vermelho. E conforme a tinta vai secando, a tinta vai sendo absorvida, né? Essa água vai sendo absorvida por esse papel, os tons vão secando, eu vou incrementando com um pouco mais de tinta, tiro alguns excessos de água e vou fazendo a olho. Nenhuma técnica específica, gente, que eu consiga passar para vocês. Eu fui experimentando mesmo
e colocando tinta até eu achar que esse fundo, esse painel, estava adequado para o meu cartão. Ele estava bem carregado de tinta e bem colorido conforme eu quis. Quando ele secou, essa primeira camada que eu crio, ele secou, eu ainda vim com esse mesmo pincel e fiz alguns borrifos de água. Como vocês podem ver, tem algumas gotinhas que não tinham nas cenas anteriores, porque eu justamente espirro água para ficar com essas gotinhas, tá? Corto também o tamanho, esse era um painelzinho de 10 por 15, a base do meu cartão tem 10 por 15, então eu deixo ela com 14,5 por 9,5 só para que essa cor do meu papel, que é a base, que é esse malva, né, que esse cartão mais vermelho, não é malva, é um cartão mais vermelho, ele consiga aparecer. E com sobrinhas desse mesmo papel da base do meu cartão, eu faço o relevo com esses pontinhos e coloco na diagonal 2 desses papéis. E depois que deles bem colados, eu corto o excesso com a tesoura. E assim eu não tenho um sentimento a mais, mas eu tenho detalhes no meu cartão nessa área que não tem de fato nenhuma informação visual. Eu acrescento informação visual com uma outra camada de papel, que aí eu também, inclusive, além de ter mais uma camada de papel, eu tenho a textura, tanto física quanto visual, desses pontinhos. Então, é um recurso interessante da gente usar quando a gente precisa colocar mais coisa no nosso cartão. E por fim, eu coloco um pouquinho de Glossy Accents nesse coraçãozinho bem no meio, para que ele tenha um pouquinho de relevo. Para o nosso próximo cartão, eu vou utilizar esse outro lançamento da linha Mini, que é da Tami, que são essas rosas muito fofas. É um carimbo muito versátil que a gente consegue utilizar com várias técnicas. Mas eu vou manter essa daqui para mostrar mais uma dica de como que a gente pode usar esse stencil para carimbada circular, tá? Então, vocês podem ver que esse é um carimbo bastante grande. Eu não tenho como fazer muito dessas florzinhas em 8 lados, tá? Se eu fizer o giro de 45 graus, um buquezinho de rosa vai encavalar no outro e vai ficar super estranho. Então agora eu tô rodando 90 graus mesmo, tá? Ele sempre tá nessa orientação de 90 graus, como vocês podem ver, e eu estou carimbando ele 4 vezes. Aí você fala, poxa, Gabi, mas você nem precisava desse carimbo de rotação. De fato, não era tão necessário nessa técnica, mas é mais algo que você consegue criar para que também tudo fique alinhado. E eu queria usar todo esse painel para poder fazer a minha carimbada. Então agora eu viro completamente e na parte de baixo, onde ainda não tem carimbada nenhuma, eu carimbo mais 2 vezes. Nisso eu consigo fazer com que todo o meu painel fique carimbado e ele tenha orientações dessas florzinhas diferentes. Então eu achei muito prático também utilizar esse stencil para carimbos maiores e a gente consegue fazer um painel bem cheinho. Para fazer a cor que eu quero, eu misturei 2 tons de rosa, tá? Aquele tom um pouquinho mais alaranjado e um tom vermelho, e eu consigo criar meu próprio tom de rosa com essas cores de aquarela. E vou fazendo uma aquarela bem solta, tá, gente? Vocês estão vendo que conforme eu passo, eu não tô seguindo muita linha e tô deixando esse excesso de água que tem já no papel fazer com que toda essa tinta de aquarela que eu tô colocando, ela escorra e se espalhe. Agora dá a impressão que tá muito intenso a cor, mas depois que seca ela fica bem suave. E com uma toalhinha seca, eu vou tirando esse excesso de tinta da onde eu não quero. E vou fazendo essa pintura, gente, é bem sem técnica grande, eu simplesmente estou fazendo a pintura conforme eu vou sentindo a necessidade. Então, horas eu coloco um pouquinho mais de tons de vermelho, hora eu coloco um pouquinho mais de tons de rosa, vou fazendo essa mescla de tintas e aí eu vou colorindo então as minhas flores. Para as folhas eu vou utilizar tons de verde, sem muitas misturas, mas eu vou utilizar tons de verde porque eu acho que também esse excesso de cor quente cansa um pouco o nosso olhar. Então, utilizo o tom verde para as folhinhas porque eu acho que ia ficar bem mais bonito. E daí, depois que isso estava quase seco, eu também achei que só o rosa e o verde não estava ficando muito interessante. E aí eu optei por fazer o fundo em um tom de azul.
molho, embebedo bem esse pincel na água e vou pegando o tom de azul que eu quero até que essa base fique bem azulzinha, bem do jeito que eu quero, tá? Não tá uma pintura assim super delicada com as linhas respeitadas, todas as tintas elas estão saindo das linhas, mas eu acho que isso é o que dá um charme. E agora, com uma colinha para stencil, eu vou fazer alguns respingos. Por que eu tô fazendo esses respingos? Porque eu quero que ele tenha um pouquinho de brilho. Então eu tô utilizando um foil. Esse daqui é da Deco Art, se não me engano, Deco Foil, desculpa. E aí, quando essa cola pega, ela seca nesse papel, tudo tem que estar muito bem seco, tá, gente? Essa aquarela tem que estar toda seca. Eu passo o meu foil e aí eu consigo fazer com que tenha esse brilhinho. Qualquer cola permanente vai fazer essa função, tá? Como já teve um pouquinho de brilho, eu optei então por fazer uma base nessa aquarela de um papel laminado dourado, do mesmo jeito que eu também faço com papel laminado dourado esse banner com as bolinhas. Todos os meus cartões que eu coloco algum relevo, eu coloco esse mesmo relevo de bolinhas que eu faço na minha Big Shot. E esse sentimento é da mesma cartela do primeiro cartão, que também é da Tami, e eu coloco com carimbeira preta esse sentimento de muitas felicidades. E esse tipo de cartão, embora ele seja feminino, ele cabe para diversas ocasiões. Tanto para um aniversário, quanto para uma aposentadoria, quanto por um emprego novo, enfim. É um cartão feminino e muito bonito que a gente está desejando felicidade para as mais diversas ocasiões. E aí eu coloco ele bem no meio do meu cartão, entre essas duas linhas de flores, e aí então eu coloco todo esse conjunto em cima da minha base do cartão, que eu estou utilizando um tom de verde bem mais escuro, que também é novidade de cor da Canson. E mais um cartãozinho que ficou pronto. Ele tem brilho, ele tem delicadeza e tem bastante aquarela. Eu particularmente gostei bastante desse cartão. Para o nosso último cartão, eu quero dar uma dica para vocês desses mini carimbinhos que, conforme a gente vai comprando, adquirindo os nossos carimbos, a Lili manda pra gente. Dependendo do volume de carimbos que a gente compra, vem um de mimo, um de brinde, e aí a gente fica com esses cartões, com esses carimbinhos, e muitas vezes eles são bem pequenininhos e a gente fica com um pouco de dúvida de usar. E esses carimbinhos bem pequenos, com essa técnica do stencil para fazer essa carimbada giratória, circular aí, eles são excelentes. Vocês vão ver como eu vou conseguir colocar itens bem pequenininhos no meu cartão para ficar muito, muito, muito lindo. Então, em primeiro lugar, eu vou utilizar esse cacto. Na época que a Lili lançou um conjuntinho de cacto, ela mandou para mim também esse pequenininho, e conforme eu fui adquirindo os outros cartões, os outros carimbos, eu fui fazendo uma coleção desses micro carimbos, e eles são muito fofinhos, gente. Se vocês tiverem, coloquem a criatividade de vocês para funcionar, porque realmente eles dão um toque todo especial para os nossos trabalhos, tá? Esse de solzinho é um dos mais antigos. E eles também funcionam super bem para quem gosta de fazer planner, porque eles cabem muito bem na página. E também eu quero dar uma outra dica. Vocês não precisam carimbar sempre tudo na tinta preta. Agora eu peguei uma série de carimbos de cores de carimbeira coloridas, tá? Essas daqui são bem oleosas, elas são amarelinhas. Para os corações eu utilizo uma carimbeira cor-de-rosa, tá? E aí eu vou colorindo também essas carimbadas para que a própria carimbada ela dê um pouquinho de cor. Ao invés de pintar o solzinho com linhas pretas de amarelo ou os corações de cor-de-rosa, eu utilizo a carimbeira colorida para isso. E para as nuvenzinhas eu vou utilizando a carimbeira azul, e assim eu equilibro essas cores. Se vocês olharem assim, não tá tão equilibrado, mas depois que eu pintar com lápis de cor e o eco solvente, como vocês estão vendo agora, colocar sombrinhas, fica muito bonito. Então, são carimbinhos fantásticos e é só colocar a criatividade para funcionar que vocês vão conseguir fazer trabalhos maravilhosos com esses micro carimbos que a Lili manda de brinde pra gente.
E agora eu quero cortar esse papel de 10 por 10. Como vocês puderam ver, eu não fiz a carimbada num papel de 10 por 15. Eu utilizei 10 por 10. Ficou bem quadradinho. Tirei um pouquinho dos meus excessos dessa base, né? Desse painel do meu cartão. E também tiro com a minha guilhotina um pouquinho de cada lado, que aí ele vai caber nessa base malva, que é mais roxinha, e vai ficar nessa bordinha aparecendo. E dá a impressão, no final das contas, que eu fiz uma carimbada oval. Ela não fica redondinha, ela fica ovalada. Então ela dá um outro efeito ainda da gente fazer isso. Pego o mesmo papel da base e agora eu também faço com o relevo, né, com a Big Shot, eu também coloco o mesmo relevo de pontinhos de bolinha, que eu acho que ele dá super certo para qualquer tipo de cartão. E o sentimento vem de um outro mini carimbo, que é esse mimozinho, que tá escrito Plante o Bem. Faz bastante tempo que eu também tenho esse mini carimbo, ele é muito fofinho. E para carimbar esse círculo de escalope, eu uso um pouquinho de fita dupla face, cola fita, né? Porque eu não consigo prender esse círculo com o meu ímã. Então eu passo na base um pouquinho de cola para fazer as minhas carimbadas e ela ficar perfeita. Colo depois no meu círculo. Eu, inclusive, coloco esse círculo branco, gente, para que essa parte do escalope, ela destaque do tom malva que tem o relevinho, tá? Então, são dicas e técnicas que a gente vai usando para que tudo isso se destaque nos nossos cartões. E esses círculos eu fiz com furadores, não fiz com máquina não, é tudo com furador. Coloco o meu sentimento bem alinhado ao centro e o último detalhe que eu coloco é um pouquinho da mesma cola glitter que eu utilizei lá no primeiro cartão, o cartão de beija-flor. Coloco um pouquinho desse verde na folha e um pouquinho do roxo no coraçãozinho. Não é uma cor que vai destacar super bem, até porque esse papel malva, ele dá uma tapeada nessa cor. Mas conforme a gente olha na vida real, fica bem bonito, tá? E tá aqui pronto os nossos cartões. Agora eu vou deixar vocês com os nossos cartões prontos. E eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Baixem o arquivo e cortem aí na casa de vocês, ou na tesoura, ou na máquina. E um grande beijo, gente! Até o próximo vídeo e tchau, tchau!